Imagine uma era onde o silêncio reina absoluto, 1000 anos no futuro. Não o silêncio de uma floresta adormecida, mas o vácuo sufocante a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Aqui, na escuridão perpétua atrás do nosso planeta, flutua um fantasma. A sua estrutura, outrora brilhante e intrincada como um origami de titânio e ouro, agora vagueia à deriva, marcada pelas cicatrizes de micrometeoroides e pelo toque gelado do zero absoluto. As 5 camadas prateadas do seu escudo solar, que um dia protegeram olhos sensíveis do calor abrasador da nossa estrela, estão rasgadas e esmaecidas, ondulando lentamente como as velas de um galeão naufragado no fundo do oceano cósmico. Este é o telescópio espacial James Webb. Não como o conhecemos hoje, no auge da sua glória, enviando imagens que redefinem a nossa compreensão da realidade, mas como ele inevitavelmente será: um monumento desativado. Uma relíquia flutuando no segundo ponto de Lagrange, aquele oásis gravitacional onde as forças da Terra e do Sol se cancelam para criar um estacionamento eterno para os nossos sonhos mais ambiciosos. Para os arqueólogos do futuro, que porventura o encontrem, este instrumento não será visto como o ápice da tecnologia, mas como um artefato primitivo, um esforço grosseiro, mas nobre, de uma civilização jovem que estava apenas a começar a abrir os olhos no berçário estelar. A tragédia e a beleza da astronomia residem nesta verdade inelutável. Cada telescópio é construído para se tornar obsoleto. É o paradoxo do progresso. Construímos máquinas do tempo para olhar para o passado remoto, para a primeira luz que rompeu a escuridão do Big Bang. Mas ao fazê-lo, condenamos a própria máquina a tornar-se história. O James Webb, com seus espelhos de berílio banhados a ouro, foi desenhado para capturar a luz infravermelha, o calor fraco de galáxias que nasceram quando o universo era apenas uma criança. Ele foi a nossa resposta ao grande silêncio, uma tentativa desesperada de ver o que estava escondido atrás da cortina de poeira cósmica. Mas a ambição humana é um horizonte que se afasta à medida que caminhamos em direção a ele. O que hoje nos parece uma resolução milagrosa, capaz de detectar uma abelha na superfície da Lua a partir da Terra, será considerado miopia pelas gerações vindouras. O legado da escuridão não é apenas sobre o que não conseguimos ver, mas sobre a nossa recusa em aceitar a cegueira. Desde o momento em que o primeiro hominídeo olhou para as estrelas e sentiu um arrepio de curiosidade, declaramos guerra à noite. E nesta guerra, as nossas armas são espelhos. Para compreender por que razão o James Webb, esta maravilha da engenharia do século XXI, será um dia considerado insuficiente, precisamos de mergulhar na física da própria luz e nas limitações cruéis que o universo impõe a quem ousa observá-lo. A luz comporta-se como uma onda, espalhando-se pelo espaço como ondulações num lago. Quando tentamos capturar essa luz com um telescópio, estamos essencialmente a colocar um balde à chuva. Quanto maior o balde, mais chuva apanhamos. Mas há um problema mais subtil chamado difração. Imagine que a luz de uma estrela distante é forçada a passar pela abertura de um telescópio. As ondas de luz interferem umas com as outras, espalhando-se e criando um padrão desfocado, em vez de um ponto perfeito. Este limite fundamental, ditado pelas próprias leis da mecânica quântica, significa que há um limite rígido para o detalhe que podemos ver com um espelho de 6,5 metros, como o do Webb. Para ver planetas semelhantes à Terra orbitando outras estrelas, não como pontos de dados em um gráfico, mas como mundos azuis e verdes, com oceanos e continentes.
O Webb é, lamentavelmente, demasiado pequeno. Ele é um gigante para nós, mas um anão para o cosmos. Além disso, a luz que o Webb caça é a luz do passado profundo, esticada pela expansão implacável do universo até se tornar infravermelha. É o eco moribundo de estrelas que já explodiram há bilhões de anos. Mas e a luz da vida? As assinaturas químicas de oxigênio, metano e água em exoplanetas temperados. Essas impressões digitais subtis muitas vezes escondem-se noutras partes do espectro, no ultravioleta e na luz visível. Domínios onde o Hubble reinou, mas onde o Webb é cego. O futuro exigirá não apenas ver o calor do passado, mas a cor do presente em mundos distantes. Ao olharmos para este futuro hipotético, onde o Webb é apenas sucata espacial silenciosa, devemos lembrar-nos de como chegamos lá. A história da astronomia é uma série de véus sendo levantados, apenas para revelar outro véu por trás. Galileu apontou o seu tubo de chumbo para Júpiter e destruiu a ideia de que a Terra era o centro de tudo. William Herschel construiu telescópios gigantescos de metal polido nos seus jardins para mapear a forma da nossa galáxia. Edwin Hubble, no topo do Monte Wilson, usou o telescópio Hooker para nos mostrar que o universo era vastamente maior do que a Via Láctea e que estava a expandir-se. Cada um destes instrumentos foi, no seu tempo, a máquina mais complexa alguma vez concebida, e cada um deles foi superado. O telescópio de Galileu é hoje um brinquedo de criança. O Hooker é uma peça de museu. O Hubble, o amado olho da humanidade por 3 décadas, eventualmente cairá na atmosfera e arderá numa última e gloriosa estrela cadente. O James Webb seguirá o mesmo caminho de obsolescência, não por falha, mas por sucesso. As perguntas que ele responderá darão à luz novas perguntas, mais difíceis, mais profundas, que ele não terá capacidade para resolver. É aqui que o legado da escuridão se torna mais pesado. Quanto mais luz recolhemos, mais percebemos a vastidão da nossa ignorância. Descobrimos que a matéria que podemos ver, tocar e amar constitui menos de 5% de tudo o que existe. O resto é energia escura e matéria escura, entidades fantasmagóricas que o Webb pode inferir, mas não pode ver diretamente. Estamos numa sala escura, tateando as paredes, e o Webb é apenas uma pequena vela. Ilumina o rosto de quem a segura e um pouco do ambiente imediato, mas deixa os cantos da sala mergulhados em sombras ainda mais profundas e ameaçadoras. A necessidade de substituir o Webb não nasce da ingratidão, mas da sobrevivência existencial. Somos criaturas que se alimentam de informação, tanto quanto de comida. Se pararmos de olhar, se pararmos de construir olhos maiores, estagnamos. E no universo, estagnação é morte. A curiosidade humana é uma força entrópica. Ela exige desordem e consumo de recursos para criar ordem e conhecimento. Para ver a primeira luz do universo, precisamos de espelhos frios. Para ver a vida noutros mundos, precisamos de espelhos gigantescos e coronógrafos que possam bloquear a luz ofuscante de uma estrela hospedeira para revelar o brilho tênue de um planeta, como quem tenta ver um pirilampo ao lado de um farol de nevoeiro. Imagine agora os engenheiros desse futuro distante olhando para os diagramas antigos do James Webb. Eles sorrirão com a complexidade do seu desdobramento, com as centenas de pontos únicos de falha que nos mantiveram acordados à noite durante o seu lançamento no Natal de 2021. Para eles, o conceito de dobrar um espelho para caber num foguetão parecerá arcaico, uma solução deselegante imposta pelas limitações dos nossos veículos de lançamento químicos.
Os sucessores do Webb não serão limitados pela carenagem de um foguetão Ariane 5. Eles serão construídos no espaço, montados por robôs autônomos, estruturas tão vastas que a sua própria gravidade terá de ser levada em conta. Mas antes de sonharmos com essas catedrais de vidro e metal, devemos honrar o silêncio que o Webb quebrará e o silêncio ao qual ele retornará. No nosso cenário futuro, o telescópio morto ainda aponta vagamente para a constelação de Órion, cego e mudo. Os seus giroscópios pararam de girar. O hélio líquido que mantinha o seu instrumento mire frio esgotou-se há séculos. Ele é um túmulo tecnológico. No entanto, dentro dos seus bancos de memória digital, ou nos arquivos da Terra que preservaram os seus dados, reside a imortalidade. A luz que ele capturou viajou durante 13 bilhões de anos para atingir os seus detetores. Pense na jornada solitária de um único fotão. Emitido por uma estrela primordial, uma gigante azul de hidrogênio puro, ele viajou através do vazio enquanto galáxias colidiam e se fundiam, enquanto buracos negros supermassivos banqueteavam-se no coração dos quasares, enquanto a vida rastejava para fora dos oceanos na Terra e aprendia a fazer fogo. Esse fotão, esticado e cansado, terminou a sua odisseia ao colidir com um átomo de ouro no espelho do Webb, transferindo a sua energia final para um sinal elétrico que um cientista interpretou como um pixel numa imagem. Esse sacrifício da luz é o que dá sentido ao instrumento. O telescópio é o altar onde o universo se revela a si mesmo, mas o universo é infinito em suas camadas de mistério. O Webb foi desenhado para ver a época da ionização, o momento em que as primeiras estrelas acenderam e queimaram o nevoeiro de hidrogênio neutro. Mas o que veio antes disso? E o que dizer das assinaturas biológicas sutis, o respirar químico de uma floresta alienígena a 50 anos-luz de distância? O Webb pode detectar metano, mas pode ele distinguir inequivocamente entre metano geológico de um vulcão e metano biológico de uma bactéria? Provavelmente não. A ambiguidade persistirá. E é na ambiguidade que nasce o desejo pelo próximo passo. A astronomia é a ciência da humildade. Cada vez que construímos um telescópio maior, somos lembrados de quão pequenos somos. O James Webb nos mostrará que o universo está cheio de planetas, mas talvez não nos diga se estamos sós. Ele nos mostrará a estrutura das primeiras galáxias, mas talvez não nos diga o que é a matéria escura que as mantém unidas. Ele nos levará até a beira do precipício do conhecimento e nos deixará lá, olhando para o abismo, famintos por uma ponte. Os telescópios do futuro, os titãs que substituirão o Webb, já existem hoje, não como metal e vidro, mas como sonhos febris nas mentes de astrônomos e físicos. Eles vivem em simulações de computador e em propostas de orçamento chamadas Luvuir, Rabex ou Live. Nomes que soam como divindades menores de uma mitologia tecnológica. Eles prometem espelhos de 15, 20, 30 metros de diâmetro. Prometem ver a Terra 2.0, não como um trânsito de sombra, mas como um ponto pálido azulado, separado da sua estrela. Prometem analisar a atmosfera desse mundo e dizer-nos: aqui há vida. Mas para chegar a esses gigantes, precisamos primeiro exaurir as capacidades do nosso atual campeão. O legado da escuridão é um desafio constante. A escuridão não é apenas a ausência de luz, é a ausência de conhecimento. E o universo, na sua fria indiferença, não nos dá respostas de graça. Temos de as arrancar do vácuo, fotão a fotão, com instrumentos de precisão inimaginável. O Webb é o nosso melhor martelo contra a parede da ignorância hoje.
mas a parede é espessa e o martelo, por mais dourado que seja, acabará por se desgastar. Imagine novamente aquele ponto no espaço, L2. O cadáver do Webb gira lentamente. Talvez, ao longe, uma nova luz brilhe. Uma estrutura vasta, montada em órbita, eclipsando as estrelas atrás dela. Um novo olho está a abrir-se. Um olho capaz de ver, não apenas o calor do nascimento do universo, mas a química da vida presente. O Webb, na sua vigília silenciosa, passa o testemunho. Ele cumpriu o seu propósito. Ele nos mostrou que havia mais para ver do que ele conseguia mostrar. Esta é a história não de uma falha, mas de uma linhagem. A linhagem dos caçadores de luz. Desde os olhos nus dos nossos ancestrais na savana africana, até aos espelhos segmentados no frio do espaço, a busca é a mesma. Queremos saber de onde viemos e se estamos sozinhos. O James Webb é o capítulo atual dessa saga épica, mas as páginas seguintes já estão a ser escritas. E nessas páginas, monstros de engenharia aguardam para nascer, prontos para devorar a luz de mundos que nem sequer sabíamos que existiam. A escuridão é vasta, antiga e paciente. Ela guarda os seus segredos com a gravidade de buracos negros e a vastidão de anos-luz. Contra ela, nós temos apenas a nossa engenhosidade e a nossa recusa em aceitar o mistério como final. O telescópio do futuro não é apenas uma máquina melhor, é a manifestação física da nossa esperança de que o universo seja compreensível, de que, se construirmos um espelho grande o suficiente, polido com perfeição suficiente, poderemos finalmente ver o rosto de Deus, ou a matemática que o substitui, refletida nas estrelas. Enquanto o James Webb inicia a sua longa vigília científica nos laboratórios da Terra, há tinta seca nos planos dos seus sucessores. Pois sabemos com uma certeza arrepiante que as respostas que o Webb trará não saciarão a nossa fome. Elas apenas a tornarão mais voraz. E assim, no grande teatro do cosmos, enquanto um ator brilha no palco, o próximo já aguarda nas coxias, pronto para entrar em cena e levar a nossa visão para onde nenhum olho, humano ou mecânico, jamais ousou olhar. O que nos leva à questão fundamental que impulsiona esta maquinaria celeste. Se o James Webb é o pináculo da nossa era, capaz de perscrutar a aurora do tempo, que tipo de perguntas impossíveis ele deixará sem resposta, exigindo a criação de titãs ainda maiores para enfrentar o silêncio que resta? Durante milênios, a humanidade olhou para cima e viu uma mentira. O cintilar das estrelas, que inspirou poetas e guiou navegadores através de oceanos escuros, não é uma propriedade do cosmos, mas uma cicatriz da nossa própria prisão. Nós somos criaturas bentônicas, rastejando no fundo de um oceano de ar com centenas de quilômetros de profundidade. A atmosfera terrestre, esse cobertor azul que nos permite respirar, é o inimigo jurado da luz estelar. Ela é um fluido turbulento, uma sopa caótica de bolsas de ar quente e frio que refratam, distorcem e espalham os preciosos fótons que viajaram por bilhões de anos, apenas para morrerem nos últimos microsegundos de sua jornada, transformados em borrões trêmulos antes de tocarem a retina de Galileu ou as lentes de Edwin Hubble. Esta foi a grande angústia da astronomia do século XX. Construímos catedrais de vidro e aço no topo das montanhas mais altas, fugindo da densidade do ar, buscando o ar rarefeito dos Andes ou do Havaí. Construímos espelhos titânicos capazes de capturar a luz de galáxias mortas. Mas não importava o quão grande fosse o olho que abríamos para o universo, a visão era sempre limitada pela catarata atmosférica.
O limite não era a tecnologia, mas a geografia. Estávamos presos no lado errado do céu. No ano de 1946, enquanto o mundo ainda contava os mortos da Segunda Grande Guerra e os foguetes V-2 eram vistos apenas como armas de destruição, um homem ousou imaginar uma saída. Lyman Spitzer, Jr. não olhou para o topo da montanha, mas para o vazio acima dela. Em um documento visionário, escrito uma década antes do Sputnik emitir seu primeiro sinal de rádio, Spitzer propôs o impensável. Ele argumentou que um telescópio, liberto da gravidade e flutuando no vácuo gelado do espaço, poderia ver o que nenhum olho terrestre jamais veria. Lá, sem o tremor do ar, as estrelas deixariam de cintilar. Elas se tornariam pontos de luz fixos, diamantes estáticos em um veludo eterno, permitindo uma resolução limitada apenas pelas leis da difração da luz. Foi o início de uma odisseia intelectual e burocrática que consumiria meio século. A ideia de Spitzer era uma profecia tecnológica que exigia uma engenharia que ainda não existia. Era necessário convencer governos a gastar o equivalente ao produto interno bruto de pequenas nações para colocar um espelho delicado no topo de uma coluna de fogo explosivo. Mas a promessa era sedutora demais para ser ignorada. A promessa era a de ver o universo nu, despido de seu véu atmosférico. Assim, nasceu o telescópio espacial Hubble. Ele foi concebido não apenas como uma máquina, mas como o ápice da civilização, o monumento definitivo da curiosidade humana. O espelho primário de 2,40 metros foi polido com uma obsessão quase religiosa. A empresa responsável pela ótica trabalhou o vidro até que ele se tornasse a superfície mais suave já criada por mãos humanas. Se aquele espelho fosse ampliado até o tamanho do Oceano Atlântico, as ondas em sua superfície não seriam maiores do que alguns centímetros. Era a perfeição materializada, ou assim acreditávamos. Quando o Hubble foi finalmente elevado à órbita em 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery, a comunidade científica prendeu a respiração. A tampa da lente se abriu e a primeira luz do cosmos profundo inundou os sensores. Os dados desceram para a Terra, foram processados em telas brilhantes, e o silêncio que se seguiu não foi de admiração, mas de horror. As imagens estavam borradas. Não era o borrão atmosférico que conhecíamos. Era algo mais sinistro, uma falha fundamental na própria alma do telescópio. O universo aparecia cercado por halos fantasmagóricos, uma névoa que roubava a nitidez das galáxias distantes. A análise foi brutal e a conclusão devastadora. O espelho perfeito, a joia da coroa da ciência, havia sido polido na forma errada. A aberração esférica, como é chamada na física ótica, ocorre quando a luz que atinge as bordas do espelho não foca no mesmo ponto que a luz que atinge o centro. O erro no espelho do Hubble era minúsculo. A borda do vidro era plana demais, por uma medida de 2 micrômetros. Para colocar isso em perspectiva, é uma fração da espessura de um fio de cabelo humano. É 50 vezes menor do que a largura de uma folha de papel. Mas na escala da luz, onde o comprimento de onda é medido em nanômetros, esse erro era um abismo intransponível. A precisão absoluta não é negociável quando se tenta ler a história do tempo. O telescópio, que deveria ser o maior triunfo da humanidade, tornou-se motivo de piada nacional. Cartunistas desenhavam o Hubble usando óculos grossos. Políticos exigiam explicações para o desperdício de bilhões de dólares. Mas, nas sombras dessa humilhação pública,
Uma lição profunda estava sendo gravada na mente dos engenheiros e astrônomos. Uma lição que definiria o futuro de todos os telescópios que viriam depois, incluindo o James Webb e seus sucessores. A lição era que o espaço é um ambiente implacável, que não perdoa a menor das imperfeições. Não há margem para erro no vácuo. A redenção do Hubble, contudo, foi tão épica quanto sua falha. Em uma missão que mais parecia cirurgia cerebral, realizada em gravidade zero, astronautas foram enviados para instalar o COSTAR, um conjunto de pequenos espelhos corretivos. Não podíamos trazer o Hubble de volta para polir o vidro novamente. Então, fizemos o que a humanidade sempre fez diante da miopia. Demos óculos ao telescópio. Quando a correção foi aplicada e o Hubble abriu seus olhos novamente, a humanidade viu, pela primeira vez, a verdadeira face do universo. A nebulosa da Águia emergiu das trevas como pilares de criação divina. Nuvens de gás, esculpidas por ventos estelares, onde novas estrelas estavam sendo forjadas. O campo profundo do Hubble revelou que um pedaço de céu vazio, do tamanho de um grão de areia, segurado à distância de um braço, continha milhares de galáxias, cada uma com bilhões de sóis. O universo não estava apenas cheio, ele transbordava de luz e história. A crise do Hubble encerrou a era dos vidros imperfeitos. Ela nos ensinou que para ver o invisível, para detectar a assinatura química de vida em exoplanetas distantes, ou para observar as primeiras estrelas a se acenderem após o Big Bang, precisamos de uma estabilidade e uma precisão que beiram o sobrenatural. O Hubble nos mostrou que vale a pena o risco, o custo e a angústia. Ele provou que quando removemos a atmosfera da equação e corrigimos nossa própria falibilidade, o cosmos se abre para nós com uma clareza que queima a alma. Mas o vidro, por mais perfeito que seja, tem seus limites. O Hubble enxerga principalmente a luz visível e ultravioleta, os mesmos comprimentos de onda que nossos olhos evoluíram para ver sob a luz do nosso Sol amarelo. Mas o universo esconde seus segredos mais profundos em outras frequências, em cores que nossos olhos não podem ver e que o vidro comum não pode capturar. Para ir além, para ver o nascimento do tempo, precisaríamos abandonar o vidro sólido e monolítico e abraçar uma nova arquitetura, uma que se dobra, se desdobra e brilha como ouro frio no escuro. A saga de Lyman Spitzer e a ressurreição do Hubble foram apenas o prelúdio. Elas estabeleceram o padrão de exigência. Se um erro de 2 micrômetros quase destruiu a astronomia espacial, os telescópios do futuro, aqueles projetados para encontrar uma nova Terra, precisariam de uma precisão medida em átomos. A questão deixou de ser apenas o que podemos ver e tornou-se quão perfeitamente podemos construir. E enquanto olhamos para os gigantes que estão nos pranchetas de desenho hoje, devemos nos perguntar: estaremos prontos para a complexidade aterrorizante necessária para superar o legado do Hubble? Imagine-se na costa de uma ilha varrida pelo vento, em uma noite onde a escuridão é absoluta, quebrada apenas pelo ritmo hipnótico de um farol distante. O feixe de luz corta a névoa, girando com uma intensidade que fere os olhos, um aviso brilhante para os navios que navegam nas águas traiçoeiras. Agora, imagine que sua tarefa, a missão da qual depende o futuro da compreensão humana sobre a solidão cósmica, não é observar o farol. Sua tarefa é detectar o brilho de um único pirilampo, voando a apenas alguns centímetros daquela lâmpada de xenônio de milhões de velas. E você deve fazer isso estando a quilômetros de distância, do outro lado do oceano, enquanto o farol aponta diretamente para o seu rosto.
Esta não é apenas uma dificuldade técnica, é uma tortura física imposta pelas leis do eletromagnetismo. É o desafio que define a fronteira entre a astronomia que conhecemos e a astronomia necessária para encontrar uma nova Terra. O telescópio espacial James Webb, essa maravilha de espelhos dourados que reescreveu os livros de história cósmica, é uma máquina do tempo sintonizada com o calor do universo infantil. Ele vê o infravermelho, a radiação térmica emitida por galáxias nascentes e estrelas envoltas em poeira. Mas quando a busca se volta para mundos temperados, planetas azuis com oceanos líquidos e atmosferas ricas em oxigênio, orbitando estrelas semelhantes ao Sol, o James Webb encontra-se diante de uma barreira intransponível. Ele não foi construído para ver o pirilampo. Ele foi construído para ver o farol e a neblina ao redor dele. Para compreender a magnitude deste problema, devemos descer ao nível dos fótons, as partículas de luz que viajam através do vácuo interestelar. Quando olhamos para uma estrela no céu noturno, ela parece um ponto perfeito, uma singularidade de luz. Mas isso é uma ilusão criada pela imperfeição de nossos olhos. Se utilizássemos uma ótica perfeita, limitada apenas pelas leis da física, veríamos que a luz de uma estrela não chega como um ponto, mas como uma mancha. A natureza ondulatória da luz a obriga a espalhar-se ao passar por uma abertura, seja a pupila de um olho humano ou o espelho primário de um telescópio espacial. Este fenômeno é a difração, a tirania inevitável da ótica. A luz, ao encontrar a borda do espelho, curva-se e interfere consigo mesma, criando um padrão de anéis concêntricos ao redor de um disco central brilhante. Este é o disco de Airy. Cada estrela que capturamos em uma imagem não é um ponto, mas um alvo de tiro, ao alvo feito de luz, onde os anéis externos, embora mais fracos, se estendem para fora, contaminando a escuridão ao redor. O problema da detecção de vida extraterrestre reside na crueldade da matemática da luminosidade. Uma estrela como o Sol é 10 bilhões de vezes mais brilhante do que um planeta como a Terra na luz visível. 10 bilhões. Escrever este número é fácil, mas compreendê-lo requer uma analogia visceral. É a diferença entre a explosão de uma bomba nuclear e o acender de um fósforo, ambos ocupando quase o mesmo pixel em um sensor digital. O planeta, esse pálido ponto azul onde a vida pode florescer, está afogado, aniquilado, varrido da existência pelos anéis de difração da sua própria estrela-mãe. O pirilampo não está apenas perto do farol. Ele está voando dentro do brilho disperso da lente do farol. O James Webb, apesar de sua grandeza, opera no infravermelho, onde o contraste entre a estrela e o planeta é um pouco mais favorável, talvez apenas 1 milhão de vezes, em vez de 10 bilhões. Mas a física da difração impõe uma penalidade severa. Quanto maior o comprimento de onda da luz observada, maior se torna o disco de Airy, e mais a luz da estrela se espalha, engolindo os planetas próximos. Para ver detalhes finos em comprimentos de onda longos, precisaríamos de espelhos tão vastos que desafiariam a engenharia atual. O Webb é imenso, mas para ver uma Terra a 30 anos-luz de distância, ele ainda é, tragicamente, pequeno demais. Estamos, portanto, diante de um abismo tecnológico. Para atravessá-lo, devemos abandonar a ideia de simplesmente coletar mais luz e abraçar uma nova filosofia: a arte da escuridão. Os telescópios do futuro não serão definidos apenas pelo que podem ver, mas pelo que podem bloquear. A solução exige que manipulemos a luz com uma precisão que beira o sobrenatural. Devemos criar um eclipse artificial, uma sombra perpétua
projetada com exatidão matemática para apagar a estrela sem tocar no planeta. Entra em cena o coronógrafo, um instrumento que age como a mão de um observador, bloqueando o Sol para ver um avião no céu. Mas no espaço, a simples interposição de um disco opaco não é suficiente. A luz, comportando-se como água fluindo ao redor de uma pedra em um riacho, contornaria o bloqueio e inundaria o sensor novamente. A difração é persistente. Para vencer a luz, devemos usar a própria natureza da luz contra ela. Os engenheiros ópticos estão projetando máscaras complexas, padrões de interferência e espelhos deformáveis que ajustam sua superfície em escalas menores que um átomo, milhares de vezes por segundo. O objetivo é criar uma zona de escuridão profunda, um buraco negro artificial no centro do campo de visão do telescópio, onde a luz da estrela é suprimida por um fator de 10 bilhões, permitindo que os fótons do planeta, tímidos e escassos, finalmente atinjam o detector. Mas há uma abordagem ainda mais audaciosa, uma que evoca as catedrais góticas em sua ambição estrutural. Em vez de combater a difração dentro do telescópio, onde o calor e as vibrações são inimigos constantes, poderíamos combatê-la no vazio frio do espaço, milhares de quilômetros à frente do observatório. Imagine uma estrutura flutuante em forma de girassol, maior que um campo de futebol, navegando em formação precisa com o telescópio. Esta é a Star Shade, a sombra estelar. As pétalas desta flor mecânica não são ornamentais. Sua forma é ditada por equações integrais complexas, desenhadas para suavizar a borda da sombra, de tal maneira que as ondas de luz não se curvem para o centro. É a difração controlada pela geometria pura. Se alinhada perfeitamente, a Star Shade bloquearia a estrela hospedeira antes mesmo que sua luz entrasse no telescópio, deixando o planeta visível como uma joia suspensa no veludo negro, livre do brilho tirânico de seu sol. Contudo, a física da luz tênue nos apresenta um último obstáculo, talvez o mais fundamental de todos. Mesmo se bloquearmos a estrela, mesmo se resolvermos a difração, enfrentamos a escassez quântica. Um planeta habitável, a dezenas de anos-luz de distância, nos envia um número pateticamente pequeno de fótons. Estamos falando de capturar um fóton a cada poucos segundos ou minutos. Cada partícula de luz torna-se um evento precioso, um mensageiro que atravessou o abismo interestelar, carregando a assinatura espectral de oxigênio, metano ou água. Neste regime de contagem de fótons, o ruído não é apenas uma estática de fundo, é o próprio tecido da realidade tremulando. O ruído de Poisson, a incerteza estatística na chegada dos fótons, significa que nunca podemos ter certeza absoluta de imediato. Uma imagem não é tirada, ela é acumulada, pacientemente, dolorosamente, ao longo de dias ou semanas de exposição, enquanto o telescópio mantém uma estabilidade subatômica, flutuando no ponto de Lagrange, longe das perturbações da Terra e da Lua. A necessidade de superar o James Webb não nasce de uma falha do observatório atual, mas da insaciável curiosidade humana que ele ajudou a inflamar. O Webb nos mostrou que o universo está repleto de planetas, que cada estrela é um potencial sistema solar. Mas ele nos deixou na porta, olhando pelo buraco da fechadura, vendo apenas as sombras e o calor. Para abrir a porta, para ver as cores das florestas alienígenas ou o brilho especular de oceanos distantes, precisamos de espelhos de proporções arquitetônicas, monstros de vidro e cerâmica, que farão o espelho de 6,5 metros do Webb parecer um brinquedo de quintal. Estamos falando de telescópios com diâmetros que excedem a altura de edifícios de vários andares.
dobrados como origami dentro dos foguetes mais poderosos já construídos, ou talvez montados por robôs no silêncio do vácuo. A física dita que a resolução angular, a capacidade de separar o pirilampo do farol, é diretamente proporcional ao diâmetro do espelho. Não há atalhos. Se quisermos ver uma Terra 2.0, precisamos de uma abertura colossa para domar as ondas de luz. Essa busca pela luz tênue é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao tentarmos filtrar o ruído estelar para encontrar o sinal planetário, estamos tentando responder à pergunta que ecoa desde que o primeiro hominídeo olhou para as estrelas e sentiu o peso da solidão. A física óptica, com suas leis de difração e interferência, não é apenas um conjunto de regras técnicas. É o guardião do segredo. O universo protege suas intimidades com um manto de brilho ofuscante. Para arrancar esse segredo do cosmos, não basta apenas engenharia. É necessário um ato de fé na razão humana, a crença de que podemos manipular as ondas de luz que viajaram por séculos, dobrando-as à nossa vontade para revelar o que está escondido à vista de todos. O James Webb foi o passo que nos permitiu ver o berçário das estrelas. Os telescópios do futuro, os herdeiros dessa linhagem de vidro e ouro, terão a tarefa de ver o berço da vida. Mas como construímos tais leviatãs? Como lançamos estruturas que desafiam a gravidade e a lógica econômica? Máquinas que devem operar com a precisão de um relógio atômico enquanto flutuam no nada absoluto. A resposta reside na fusão entre a audácia dos sonhos e a frieza da mecânica quântica, onde a próxima geração de observatórios não será apenas uma evolução, mas uma revolução na forma como coletamos a luz do universo. E se falharmos em controlar a luz, se não conseguirmos apagar o farol, o pirilampo permanecerá para sempre um fantasma, uma possibilidade estatística perdida na claridade cegante da criação. Será que estamos prontos para construir a sombra que revelará a luz? Imagine um mestre canteiro na França do século XII. Suas mãos estão calejadas, cobertas pelo pó branco do calcário, enquanto ele talha a face de um anjo que será colocado no pináculo de uma catedral gótica. Ele sabe, com uma certeza silenciosa e esmagadora, que não viverá para ver a obra concluída. Ele não ouvirá o primeiro coro cantar sob a abóbada finalizada, nem verá a luz do sol filtrar-se pelos vitrais, que ainda são apenas areia e chumbo. Ele trabalha para um futuro que o transcende, movido por uma fé no invisível. Nós, os arquitetos do cosmos moderno, não somos diferentes. Apenas trocamos o calcário pelo berílio e os vitrais por espelhos de precisão atômica. Estamos prestes a erguer nossa própria catedral, não em solo firme, mas no silêncio gelado do ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros de casa. Esta estrutura não busca a face de Deus nas sombras da nave, mas o sopro da vida na luz tênue de mundos distantes. Durante anos, a comunidade astronômica esteve dividida entre dois sonhos colossais. Dois titãs de papel e simulação que prometiam revolucionar nossa visão do universo. De um lado estava o Louvoyer, um leviatã de abertura imensa, um devorador de luz projetado para ser o sucessor espiritual e anabolizado do Hubble e do Webb. Sua ambição era bruta: capturar tantos fótons quanto a física permitisse, trazendo o universo profundo para o foco nítido. Do outro lado estava o Rebex, o Observatório de Exoplanetas Habitáveis, um atirador de elite cósmico, menor, mas armado com tecnologias de supressão de luz estelar tão avançadas que poderia ver a sombra de uma mosca ao lado de um farol. Havia o temor de que a escolha por um significasse a morte do outro,
uma guerra civil silenciosa, travada em relatórios técnicos e orçamentos governamentais. Mas a sabedoria prevaleceu no grande conselho decenal da astrofísica. Em vez de escolher, eles fundiram. Os projetos se entrelaçaram, trocando o DNA de seus desenhos técnicos para dar nascimento a uma nova entidade, uma quimera de engenharia suprema que agora chamamos de Observatório de Mundos Habitáveis, ou HUO. Este não é apenas mais um telescópio, é a Catedral de Espelhos. A engenharia necessária para materializar o HWO desafia a própria definição de impossível. Estamos falando de colocar em órbita uma estrutura que, se estivesse na Terra, seria mais alta que muitos edifícios corporativos. O desafio não é apenas o tamanho, mas a elegância da dobradura. Assim como uma flor deve guardar suas pétalas dentro de um botão compacto antes de florescer, o HWO deve ser dobrado em um origami complexo de metal e vidro para caber na carenagem de um foguete. A violência do lançamento, com suas vibrações acústicas capazes de pulverizar ossos, é o primeiro teste. A máquina deve sobreviver ao fogo para renascer no gelo. Uma vez no vácuo, a coreografia começa. Não há guindastes, não há operários. Motores elétricos e atuadores mecânicos devem desdobrar escudos solares do tamanho de quadras de tênis e alinhar segmentos de espelhos com uma precisão que faz a cirurgia cerebral parecer um trabalho de açougueiro. Para compreender a escala de precisão exigida, imagine que o espelho primário do telescópio seja do tamanho da superfície dos Estados Unidos. Nesse cenário, se houvesse uma montanha ou um vale na superfície do espelho com mais de alguns centímetros de altura, a imagem seria arruinada. Na realidade, estamos lidando com erros de superfície medidos em picômetros. Um picômetro é para 1 metro, o que um grão de areia é para o diâmetro da Terra. O espelho deve ser tão liso que os próprios átomos parecem formar um lago tranquilo. Essa perfeição obsessiva é necessária por um único motivo: o contraste. Estamos caçando vagalumes voando ao redor de holofotes nucleares. Uma estrela típica brilha 10 bilhões de vezes mais forte do que o planeta habitável que a orbita. Para ver o planeta, não basta ter um telescópio grande. É preciso apagar a estrela. O HWO utilizará coronógrafos internos de última geração, máscaras complexas que bloqueiam a luz estelar dentro do instrumento, criando um eclipse artificial perpétuo. Mas a luz se comporta como água. Ela difrata, contorna obstáculos, vaza pelas bordas. Controlar essa luz dispersa exige que o espelho permaneça estável a níveis subatômicos. Se o telescópio tremer apenas a largura de uma hélice de DNA, o planeta desaparece no brilho da estrela. Mas suponha que a catedral seja erguida. Suponha que os espelhos se travem, o frio estabilize os sensores e a estrela anfitriã seja suprimida. O que resta é um pálido ponto de luz. Um pixel. Pode parecer pouco para o leigo, mas para o astrofísico, esse pixel contém a história de um mundo inteiro. Aqui começa a verdadeira magia, a alquimia da luz. Não estamos interessados em tirar uma fotografia turística de uma Terra 2.0. Queremos cheirá-la. Queremos provar o seu ar. Ao passar a luz desse pálido ponto, através de um espectrógrafo, decompomos o fóton solitário em um arco-íris de dados. Cada elemento químico no universo absorve a luz em frequências muito específicas, deixando uma impressão digital escura no espectro, como um código de barras. É assim que sabemos do que as estrelas são feitas sem nunca tocá-las. Agora, faremos isso com a atmosfera de um planeta rochoso temperado. Estamos à procura de desequilíbrio. Em um planeta morto, a química é previsível. Os gases reagem entre si
até atingirem um estado de repouso termodinâmico, uma calmaria eterna. O dióxido de carbono senta-se placidamente ao lado do nitrogênio. Mas a vida é o agente do caos. A vida pega moléculas estáveis e as quebra, usando a energia para construir complexidade, liberando subprodutos que não deveriam estar lá. O oxigênio é o primeiro suspeito. Ele é um gás agressivo, reativo, um vândalo molecular que adora se ligar a outras rochas e gases. Se você encontrar grandes quantidades de oxigênio livre na atmosfera de um planeta, algo estranho está acontecendo. Sozinho, ele desapareceria em alguns milhões de anos, absorvido pela crosta. Se ele está lá, algo o está reabastecendo constantemente. Na Terra, esse algo são as cianobactérias, as algas, as florestas. Mas o oxigênio sozinho não é prova. A radiação ultravioleta pode quebrar moléculas de água e criar oxigênio falso. Precisamos de um cúmplice. Precisamos do metano. O metano e o oxigênio são inimigos químicos. Se colocados juntos em uma garrafa, eles reagem e se destroem mutuamente, transformando-se em dióxido de carbono e água. Encontrar ambos coexistindo em uma atmosfera é como entrar em uma sala e encontrar um copo de gelo intacto dentro de uma fornalha acesa. A única explicação física é que existem processos contínuos e vigorosos, bombeando ambos os gases para o ar simultaneamente. Na Terra, a vida produz ambos. É a bioassinatura dourada. O Observatório de Mundos Habitáveis será capaz de detectar esses traços sutis a dezenas de anos-luz de distância. Ele buscará o vapor de água, o berço da vida, como a conhecemos. Ele procurará a borda vermelha da clorofila, o reflexo espectral da vegetação que cobre os continentes. Ele tentará detectar variações sazonais, o respirar do planeta enquanto ele orbita sua estrela. Esta busca é a culminação de milênios de curiosidade humana. Desde que os primeiros hominídeos olharam para as estrelas e sentiram o frio da solidão, perguntamo-nos se estamos sós. O HWO não é apenas uma máquina de coleta de dados, é um instrumento filosófico. Ele tem o potencial de responder à pergunta mais profunda que já formulamos. Imagine um momento. Os dados chegam à Terra, transmitidos através do abismo silencioso. Computadores processam o sinal, removendo o ruído, limpando a estática cósmica. Uma linha aparece no monitor, um pico no gráfico onde deveria haver um vale. Metano. Outro pico. Oxigênio. Água. A probabilidade estatística de processos abióticos explicarem essa combinação cai para zero. Nesse instante, a humanidade muda. As fronteiras nos mapas, as guerras por recursos, as ideologias que nos dividem, tudo isso encolhe diante da realidade de que, em algum lugar, sob um sol estranho, algo está vivo. Talvez sejam apenas micróbios flutuando em oceanos globais. Talvez sejam florestas de fungos gigantes. Talvez, apenas talvez, alguém esteja olhando de volta, construindo sua própria catedral de espelhos, tentando ver se o nosso sol amarelo abriga alguém que vale a pena conhecer. O Observatório de Mundos Habitáveis é a nossa promessa ao futuro. É a nossa declaração de que não aceitamos a escuridão como resposta final. Construímos essas estruturas titânicas não porque é fácil, mas porque a necessidade de saber está gravada em nosso código genético. Somos exploradores e o universo é o nosso oceano. Mas e se olharmos? E se a Catedral de Espelhos abrir seus olhos para a vastidão, esquadrinhar 1000 sistemas solares, analisar cada espectro, cada fóton e encontrar apenas silêncio? E se encontrarmos apenas rocha morta, gás venenoso e gelo estéril? E se o oxigênio for sempre um fantasma e o metano nunca aparecer?
Seria essa uma falha? Ou seria essa a descoberta mais aterrorizante e preciosa de todas? Se a vida é tão rara que, mesmo com olhos divinos, não conseguimos encontrá-la, quão sagrada se torna a nossa pequena esfera azul? Quão pesada se torna a responsabilidade de preservar a única chama que conhecemos na noite infinita? Em uma noite fria de novembro de 1895, na cidade de Würzburg, Wilhelm Röntgen observou algo que desafiava a realidade tangível. Em seu laboratório escurecido, uma estranha luminosidade emanava de um tubo de vácuo, atravessando o papelão preto e revelando, numa tela fosforescente, as sombras fantasmagóricas dos ossos de sua própria mão. Pela primeira vez, a humanidade compreendeu que a superfície das coisas, a pele e a carne, que definem nossa aparência, era apenas uma cortina. A verdadeira estrutura, o esqueleto rígido e oculto, só podia ser visto através de uma luz violenta e penetrante que ele chamou de raios X. O universo não é diferente daquela mão trêmula no laboratório alemão. Durante décadas, olhamos para a pele do cosmos. Admiramos as nebulosas coloridas, as espirais galácticas serenas e o brilho suave das estrelas na sequência principal. O telescópio espacial. James Webb, com sua visão infravermelha, permitiu-nos ver sob a poeira, observando o calor suave de mundos em gestação. Mas o infravermelho é a luz do frio, do antigo e do nascimento silencioso. Ele nos conta uma história de calma termodinâmica. Para compreender a verdadeira arquitetura do universo, precisamos retirar a pele. Precisamos ver os ossos. E os ossos do cosmos não são feitos de cálcio, mas de fogo, gravidade extrema e acelerações que desafiam a imaginação. Aqui entra o ato quinto de nossa odisseia tecnológica. Deixamos para trás a serenidade dos espelhos dourados do Webb e voltamos nossos olhos para o sucessor que caçará o invisível violento, o Observatório de Raios X-Lynx. Enquanto o sucessor do Webb para a luz visível e ultravioleta busca a vida em mundos temperados, o Lynx busca a morte e a destruição em escalas galácticas. Ele é projetado para ver o universo não como um jardim, mas como uma arena de gladiadores. A física aqui muda drasticamente. A luz que o Lynx deve capturar não flui como um rio calmo. Ela se comporta como uma saraivada de balas microscópicas. Capturar essa luz exige uma engenharia que beira o impossível. Se você colocar um espelho convencional diante de um feixe de raios X, a luz não será refletida. Ela será absorvida ou atravessará o material como se ele não existisse, da mesma forma que aqueles raios atravessaram a pele de Röntgen. Para focar essa violência, os engenheiros do Lynx não podem usar a incidência normal. Eles precisam usar a técnica da incidência rasante. Imagine atirar pedras sobre a superfície de um lago. Se você jogar a pedra diretamente na água, ela afunda. Mas se a atirar em um ângulo quase paralelo à superfície, ela ricocheteia e desliza. O espelho do Lynx é esse lago. Ele será composto por milhares de segmentos de silício polidos, com precisão atômica, aninhados uns dentro dos outros, como as camadas de uma cebola futurista. Os fótons de alta energia atingirão esses espelhos em ângulos tão rasos que serão gentilmente coagidos a mudar de direção, deslizando até um ponto focal, onde sensores aguardam para registrar seus gritos de energia. Esta complexidade é necessária porque o que o Lynx busca observar são os eventos mais cataclísmicos desde o Big Bang. O primeiro alvo de sua vigília solitária será o mistério do amanhecer dos buracos negros. A cosmologia atual enfrenta um paradoxo desconcertante. Observamos quasares, faróis de luz alimentados por buracos negros supermassivos,
que já existiam quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. A física convencional dita que um buraco negro, nascido do colapso de uma estrela, levaria bilhões de anos consumindo matéria pacientemente para atingir tamanha magnitude. No entanto, esses monstros primordiais já estavam lá, totalmente formados, reinando sobre o cosmos infantil. Como uma criança pode nascer com o tamanho de um gigante? O Lynx tem a acuidade visual para perscrutar as profundezas do tempo e distinguir a radiação térmica emitida não pelo buraco negro em si, que é a antítese da luz, mas pelo disco de acreção que o circunda. Quando a matéria cai em direção ao horizonte de eventos, o atrito e a gravidade a aquecem a milhões de graus, fazendo-a brilhar ferozmente em raios X. O Lynx tentará confirmar a teoria do colapso direto, uma ideia aterrorizante de que nuvens de gás primordial, puras e não contaminadas por metais, não se fragmentaram em estrelas, mas colapsaram diretamente sob seu próprio peso colossal, criando sementes de buracos negros, milhares de vezes mais massivas que o nosso Sol, em um único suspiro gravitacional. Veremos pela primeira vez o universo acendendo seus fornos mais vorazes. Mas a violência não se restringe aos monstros solitários. Existe uma violência estrutural, uma tensão que mantém as galáxias unidas. Durante muito tempo, ao somarmos toda a matéria visível em estrelas e galáxias, a conta não fechava. Faltava a matéria bariônica, a substância comum de prótons e nêutrons que nos compõe. Onde estava escondida a maior parte da matéria normal do universo? A resposta reside na teia cósmica, e especificamente no meio intergaláctico quente morno. Imagine o universo como uma vasta rede neural. As galáxias, como a Via Láctea, são apenas os nós brilhantes, onde os filamentos se cruzam. Mas os filamentos em si, as autoestradas que conectam o cosmos, permaneceram invisíveis aos nossos telescópios convencionais. Eles são compostos de gás difuso, aquecido a temperaturas infernais pelas ondas de choque da formação das estruturas cósmicas. Esse gás é tênue demais para ser visto no visível e quente demais para ser visto no infravermelho. Para o Webb, o espaço entre as galáxias é negro e vazio. Para o Lynx, ele brilhará. Este observatório mapeará a teia cósmica, revelando os filamentos de gás oxigênio e ferro altamente ionizados que se estendem por milhões de anos-luz. Veremos que as galáxias não são ilhas isoladas em um oceano de nada, mas sim pérolas presas em uma rede tridimensional de gás fervente. Esta é a circulação sanguínea do universo, o reservatório de onde as galáxias retiram o combustível para formar novas estrelas e para onde expelem as cinzas de suas mortes estelares. A sensibilidade do Lynx nos permitirá testemunhar a retroalimentação galáctica em detalhes requintados. Ventos estelares titânicos, impulsionados por supernovas e pelos jatos de buracos negros centrais, sopram para fora das galáxias, enriquecendo o espaço intergaláctico com carbono, oxigênio e ferro, os elementos necessários para a biologia. O Lynx observará como a morte violenta de estrelas em uma era remota semeou o vazio com os ingredientes que, bilhões de anos depois, se condensariam em planetas rochosos e, eventualmente, em observadores capazes de construir telescópios. A transição da visão do Webb para a do Lynx é uma mudança de filosofia. Deixamos de perguntar como as coisas nascem para perguntar como as coisas sobrevivem ao caos. O universo revelado pelos raios X é um lugar onde a matéria é torturada, esticada e aquecida até o limite da física conhecida. É um domínio onde o magnetismo se contorce e se rompe.
liberando energias que fariam a fusão nuclear parecer uma faísca inofensiva. Entretanto, mesmo com essa visão penetrante dos ossos do universo, da sua estrutura esquelética de gás quente e singularidades gravitacionais, ainda nos deparamos com limitações. O raio-x é luz, e a luz, por mais energética que seja, pode ser bloqueada, dispersa ou absorvida. Existem lugares onde nem mesmo o lynx pode ver. Existem eventos tão cataclísmicos que não apenas emitem luz, mas abalam o próprio tecido do espaço-tempo, como um punho batendo em um tambor. Para ouvir as vibrações do próprio tecido da realidade, precisaremos abandonar a luz completamente. Precisaremos de um ouvido encostado no chão do cosmos, escutando os tremores que viajam desde o início dos tempos. A era da astronomia multimensageira não estaria completa sem a capacidade de sentir a gravidade dançar. Durante milênios, a humanidade comportou-se como um homem trancado em uma torre de vidro, observando o mundo lá fora, apenas através do que seus olhos podiam captar. Vimos as cores vibrantes das nebulosas, o brilho frio das estrelas distantes e, mais recentemente, com o James Webb, o calor infravermelho emanando do berçário do cosmos. Mas o universo não é um filme mudo. Ele ruge, grita e sussurra. Ele possui uma textura física que ondula sob os pés dos gigantes celestes. Até agora, éramos surdos à sinfonia da gravidade, limitados a ver o relâmpago sem nunca ouvir o trovão. Ao abandonarmos a dependência exclusiva da luz, adentramos um reino onde a própria geometria do espaço se torna o mensageiro. Albert Einstein, em seus momentos de contemplação mais profunda, percebeu que o espaço e o tempo não eram um palco estático e imutável, onde os eventos ocorriam, mas sim um ator dinâmico na peça cósmica. Imagine um lençol esticado, tenso e invisível. Se colocarmos uma bola de boliche no centro, o tecido se curva. Se duas dessas bolas começarem a girar uma em torno da outra, elas não apenas distorcem o tecido, elas enviam ondas, rugas, que se propagam para fora, carregando a energia desse movimento violento. Essas são as ondas gravitacionais. Elas são a música do espaço-tempo. E para ouvi-las com a clareza necessária para desvendar a formação das primeiras galáxias, precisamos ir além da superfície da Terra, longe do ruído sísmico e da interferência humana, rumo ao silêncio absoluto do vácuo. É aqui que a imaginação da engenharia encontra a audácia da física teórica na forma da missão LISA, a antena espacial de interferometria a laser. Não se trata de um telescópio no sentido tradicional, com espelhos curvos e sensores digitais esperando por fótons. O LISA é um ouvido gigantesco, construído não de carne e osso, mas de luz coerente e massas de teste flutuando livremente no abismo. Visualize 3 espaçonaves cintilantes orbitando o Sol em uma formação triangular perfeita, seguindo a Terra a uma distância respeitosa. A escala dessa construção desafia a intuição humana. Cada lado desse triângulo mede 2,5 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é uma distância maior do que 6 viagens de ida e volta à Lua. Conectando essas 3 sentinelas solitárias, não há cabos, nem vigas de aço, apenas finíssimos feixes de laser vermelho, cortando a escuridão eterna. No coração de cada uma dessas naves, protegido contra o vento solar e a pressão da radiação, flutua um cubo de ouro e platina. Este é o objeto mais solitário e livre do sistema solar. Ele não toca as paredes da nave. Ele cai em queda livre perpétua ao redor do Sol. A nave ao seu redor é apenas um escudo, uma casca protetora que manobra com propulsores microscópicos
para garantir que nada perturbe o repouso desse cubo sagrado, exceto a própria gravidade. A mágica acontece quando uma onda gravitacional passa por esse sistema. Ao contrário da luz, que viaja através do espaço, a onda gravitacional é o próprio espaço se esticando e encolhendo. Quando uma dessas ondulações, gerada talvez pela fusão de dois buracos negros supermassivos, a bilhões de anos-luz de distância, atravessa o triângulo do LISA, ela altera imperceptivelmente a distância entre as naves. Um braço do triângulo se alonga, enquanto o outro se contrai. A mudança é inimaginavelmente pequena. Estamos falando de medir uma variação no comprimento de milhões de quilômetros, com a precisão menor do que o diâmetro de um único átomo de hélio. É como medir a distância até a estrela mais próxima e notar um erro da espessura de um fio de cabelo humano. No entanto, através da interferometria, onde os lasers de diferentes braços são combinados para criar padrões de interferência, essa minúscula respiração do cosmos é traduzida em dados. Enquanto os detectores terrestres, como o LIGO, são ouvidos sensíveis aos gritos agudos e rápidos de buracos negros estelares, colidindo em frações de segundo, o LISA opera em uma frequência muito mais grave e profunda. Ele ouve o baixo profundo da Orquestra Universal. Ele escuta eventos que não duram milissegundos, mas meses ou anos. O alvo principal dessa máquina monumental é a dança final dos monstros que habitam o coração das galáxias. Sabemos que quase todas as galáxias possuem um buraco negro supermassivo em seu centro. Titãs com a massa de milhões ou bilhões de sóis. Quando galáxias colidem, um evento comum na história turbulenta do universo, esses núcleos densos espiralam um em direção ao outro. Durante essa valsa da morte, eles agitam o tecido do espaço-tempo com tamanha violência que a energia liberada em ondas gravitacionais pode exceder a luminosidade de todas as estrelas do universo visível combinadas. Mas essa energia é escura, silenciosa para os telescópios ópticos, invisível até mesmo para o James Webb. Apenas o LISA pode sentir esse tremor. Ao capturar esses sinais, não estamos apenas registrando uma colisão, estamos fazendo arqueologia galáctica. Cada fusão carrega a assinatura da história das galáxias envolvidas. Podemos decifrar como os primeiros buracos negros se formaram na aurora do tempo. Teriam eles nascido do colapso das primeiras estrelas? Ou seriam relíquias primordiais, defeitos na textura da realidade criados frações de segundo após o Big Bang? A resposta está codificada nessas ondulações. Mas a sensibilidade do LISA nos permite ouvir mais do que apenas os solistas dramáticos. Ele revelará o fundo estocástico de ondas gravitacionais, um zumbido constante que permeia o cosmos. Imagine estar em uma festa lotada. Você pode focar na voz de uma pessoa gritando, que seria uma fusão de buracos negros, mas também ao murmúrio coletivo de centenas de conversas ao fundo. No espaço, esse murmúrio é composto por milhões de sistemas binários de anãs brancas em nossa própria galáxia, estrelas mortas orbitando-se mutuamente em um balé silencioso, destinadas a colidir em um futuro distante. O LISA mapeará a Via Láctea não pela luz de suas estrelas vivas, mas pela gravidade de seus fantasmas. Há uma elegância aterrorizante nessa tecnologia. Ela nos lembra que a solidez do mundo ao nosso redor é uma ilusão. O chão sob nossos pés, o ar que respiramos, as distâncias que percorremos, tudo isso está sujeito a flutuações constantes, esticando e encolhendo ao sabor de eventos cataclísmicos, ocorridos antes mesmo da Terra existir. O universo é gelatinoso, trêmulo e vivo. Além disso, o LISA promete ser um teste supremo
para a própria teoria da relatividade geral. Einstein previu a existência dessas ondas, mas será que elas se comportam exatamente como suas equações ditaram, mesmo nos ambientes mais extremos de gravidade inimaginável? Ou será que, ao ouvir com atenção suficiente, detectaremos uma nota dissonante, uma harmonia estranha que sugere uma nova física, uma camada da realidade que ainda não compreendemos? O potencial para a descoberta do desconhecido é vasto. Pode haver fontes de ondas gravitacionais que nem sequer imaginamos. Cordas cósmicas, falhas topológicas no universo criadas durante o resfriamento rápido, após o Big Bang, poderiam estar estalando como chicotes através do cosmos, enviando sinais que o LISA interceptaria. Poderíamos ouvir o eco de transições de fase no universo primordial, momentos em que as forças fundamentais da natureza se separaram, congelando a física nas leis que conhecemos hoje. Essa transição da visão para a audição gravitacional marca uma nova era de maturidade para a nossa espécie. Deixamos de ser apenas voyeurs cósmicos, observando de longe as luzes bonitas. Agora, colocamos a mão no peito do universo para sentir seu batimento cardíaco. A luz pode ser bloqueada, absorvida por poeira ou desviada por lentes gravitacionais, mas as ondas gravitacionais passam por tudo, imperturbáveis, intocadas, desde o momento de sua criação até atingirem os cubos flutuantes do LISA. Elas são a verdade nua e crua do cosmos. Enquanto o James Webb e seus sucessores ópticos nos mostram a face do universo, o LISA e os observatórios de ondas gravitacionais nos revelarão sua alma. A combinação dessas duas visões, a astronomia multimensageira, permitirá montar um quebra-cabeça quadridimensional de complexidade infinita. Veremos a explosão de luz de uma quilonova e, simultaneamente, ouviremos o choque das estrelas de nêutrons que a criaram, calculando a expansão do universo com uma precisão que resolverá as maiores disputas da cosmologia moderna. Contudo, mesmo com essa capacidade de ouvir os sussurros da gravidade, ainda existe uma fronteira final, um véu que nem a luz e nem as ondas gravitacionais convencionais conseguiram penetrar completamente. Há um momento na história do tudo, um instante singular, onde as leis da física se desfazem e onde a origem de todas as coisas permanece oculta atrás de uma cortina de fogo e densidade infinita. À medida que nossos instrumentos se tornam mais sensíveis, aproximando-se do limite absoluto do conhecimento, somos forçados a confrontar a questão derradeira. O que aconteceu no exato momento da criação e o que existia antes que o tempo começasse a contar? Na penumbra de um escritório em Pádua, no ano de 1609, um homem segurava um tubo envolto em couro e vidro polido, com as mãos trêmulas. Galileu Galilei não estava apenas apontando um instrumento para o céu. Ele estava desmantelando a arquitetura sagrada da realidade medieval. Ao observar as luas de Júpiter dançando uma valsa gravitacional invisível, ele percebeu que a Terra não era o trono imóvel da criação, mas apenas mais um seixo vagando em um oceano infinito. Naquele momento, a humanidade perdeu sua centralidade, mas ganhou o cosmos. 4 séculos depois, a herança daquele tubo de vidro evoluiu para estruturas que desafiam a imaginação. Monstros de berílio e ouro flutuando no vácuo gelado. Deixamos para trás a era da observação passiva dos eventos cataclísmicos, das fusões de estrelas de nêutrons e dos gritos gravitacionais do espaço-tempo, para entrar em uma era de silêncio e precisão cirúrgica. Agora, nos preparamos para a pergunta final, aquela que tem assombrado cada ser humano
que já olhou para cima e sentiu o peso esmagador das estrelas. Estamos sozinhos? Os telescópios que substituirão o James Webb, como o Observatório dos Mundos Habitáveis ou os futuros interferômetros espaciais, não são apenas ferramentas de coleta de dados. Eles são máquinas do tempo, construídas para isolar o sussurro da vida no meio do rugido nuclear das estrelas. A tarefa que se apresenta a estes titãs da engenharia é análoga a tentar avistar um vagalume pousado na borda de um farol, observado de um continente de distância. A luz da estrela hospedeira é bilhões de vezes mais brilhante do que o pálido ponto azul que a orbita. E é nessa disparidade brutal que a nossa esperança reside. Para vencer esse brilho cegante, a próxima geração de observatórios empregará tecnologias que parecem magia materializada. Imaginem uma flor gigante, uma estrutura em forma de girassol, com dezenas de metros de diâmetro, flutuando a milhares de quilômetros na frente do telescópio. Este escudo estelar, ou Starshade, é projetado com uma precisão matemática tão absoluta que suas bordas difratam a luz da estrela, criando uma sombra artificial profunda e perfeita. Um eclipse sintético que permite ao telescópio ver o que está escondido no brilho. É a mão da humanidade estendida para bloquear o Sol, permitindo-nos ver a poeira dançando no ar. Nessa sombra gelada, os fótons refletidos pela atmosfera de um exoplaneta distante finalmente atingirão os espelhos. E é aqui que a física se torna filosofia. A luz, ao passar pela atmosfera de um mundo alienígena, carrega consigo a assinatura química daquele lugar. O oxigênio, o metano, o ozônio e a água deixam suas impressões digitais no espectro, marcas sutis de que o equilíbrio químico daquele planeta está sendo perturbado por algo vivo. A vida é, em essência, uma rebelião contra a entropia, uma força que mantém a atmosfera em um estado de desequilíbrio químico constante. Detectar esse desequilíbrio seria detectar a respiração de um outro mundo. Contudo, a busca por esses sinais nos confronta com o grande silêncio. Até agora, o universo tem sido ensurdecedoramente quieto em relação à vida inteligente. Enrico Fermi certa vez perguntou onde estavam todos, e essa pergunta ecoa nas cúpulas de nossos observatórios como um fantasma. Existem duas possibilidades aterrorizantes que aguardam no fundo dessas novas lentes, e ambas carregam um peso existencial capaz de reescrever a história da nossa espécie. A primeira possibilidade é que encontremos vida. Imagine o momento em que os dados forem processados e o gráfico espectral aparecer nas telas de controle, mostrando inequivocamente a presença de uma biosfera industrial ou biológica em um planeta orbitando uma estrela a 100 anos-luz de distância. O choque ontológico seria instantâneo. As fronteiras, as guerras por recursos, as disputas teológicas e as hierarquias sociais que construímos pareceriam subitamente provincianas, disputas de formigas em um único formigueiro, ignorantes da vasta floresta ao redor. Saber que a vida não é um milagre isolado, mas uma consequência inevitável da química e da física, transformaria o universo de um cemitério frio em um jardim. Deixaríamos de ser os protagonistas solitários de uma tragédia cósmica para nos tornarmos membros de uma comunidade galáctica, ainda que separados por abismos de tempo e espaço intransponíveis. A solidão que tem sido a companheira constante do Homo sapiens, desde que ganhamos consciência, seria dissipada. O céu noturno não seria mais um teto de escuridão, mas um mapa de vizinhos, uma promessa de que a consciência é uma propriedade emergente do universo, e não um acidente. Mas há a segunda possibilidade.
A possibilidade de que, mesmo com olhos capazes de ver o calor de uma abelha na lua, mesmo com espelhos que recolhem a luz do início dos tempos, não encontremos nada. Apenas rocha morta, gás inerte e o silêncio eterno dos processos nucleares. Se vasculharmos 1000, 10.000, 1.000.000 de mundos e encontrarmos apenas esterilidade, seremos forçados a confrontar a hipótese da Terra rara. Essa conclusão seria, talvez, a mais pesada de todas. Significaria que a vida é um evento de improbabilidade estatística tão extrema que pode ter acontecido apenas uma vez. Significaria que a consciência, a capacidade do universo de observar a si mesmo e sentir admiração, dor e amor, está confinada a esta fina crosta de rocha e água. Se estivermos verdadeiramente sozinhos, a responsabilidade que recai sobre nossos ombros torna-se quase insuportável. Nós nos tornamos os guardiões da chama da consciência em um universo de escuridão. Cada guerra que ameaça a nossa sobrevivência, cada colapso ecológico que provocamos, deixa de ser apenas uma tragédia local e torna-se um crime cósmico. Se nos extinguirmos, o universo volta a ser cego e mudo, uma máquina vasta e sem sentido, operando no escuro. A nossa sobrevivência torna-se o imperativo moral supremo de toda a existência. Esses telescópios do futuro, portanto, não são apenas instrumentos científicos. Eles são catedrais, construídas na borda do abismo. Assim como os antigos construíam pirâmides de pedra para desafiar a morte e tocar a imortalidade, nós lançamos espelhos de ouro e vidro no ponto de Lagrange para desafiar a ignorância. O custo desses projetos é imenso, consumindo o trabalho de gerações e a riqueza de nações, mas o valor do que buscam é incalculável. Eles são a materialização da nossa recusa em aceitar que somos apenas poeira ao vento. A engenharia necessária para realizar tal feito exige que nos tornemos mestres da luz. Precisamos polir espelhos até que as imperfeições sejam menores do que uma cadeia de átomos. Precisamos manter esses instrumentos em temperaturas próximas do zero absoluto, protegendo-os do calor do próprio Sol que lhes dá vida, para que o calor da própria máquina não cegue seus sensores sensíveis. Precisamos coordenar o voo de naves espaciais separadas por dezenas de milhares de quilômetros com a precisão de um fio de cabelo. É a apoteose da capacidade técnica humana, a prova de que podemos dobrar as leis da física à nossa vontade para satisfazer nossa curiosidade. Ao olharmos para o futuro, para além do horizonte de eventos da nossa tecnologia atual, vemos o conceito do telescópio definitivo. Talvez um dia utilizemos a própria gravidade do Sol como uma lente, posicionando uma nave a centenas de unidades astronômicas de distância para usar a massa da nossa estrela para focar a luz de exoplanetas distantes, permitindo-nos ver não apenas pontos de luz, mas continentes, oceanos e nuvens em mundos alienígenas. O Sol, que outrora adorávamos como um deus, tornar-se-á a lente do nosso microscópio cósmico. Mas por enquanto, permanecemos na orla do oceano cósmico, mergulhando os dedos na água escura. A construção dessas máquinas é um ato de fé. Fé na racionalidade. Fé de que o universo é compreensível e fé de que vale a pena saber a verdade, seja ela qual for. É uma aposta de que o conhecimento é preferível à ignorância, mesmo que esse conhecimento traga consigo o terror da solidão absoluta ou o choque da insignificância. Quando o primeiro desses novos olhos se abrir no espaço profundo e a primeira imagem de um pálido ponto azul, que não o nosso, for capturada, a humanidade prenderá a respiração. Naquele pixel de luz, naquela tênue variação de cor,
estará a resposta para milênios de filosofia, teologia e sonhos. Estaremos olhando para um espelho. Se o reflexo nos mostrar vida, saberemos que o universo é um lar. Se o reflexo nos mostrar apenas o vazio, saberemos que somos o universo tentando desesperadamente acordar. Em ambos os casos, a busca nos transforma. A jornada para construir estas máquinas nos obriga a cooperar em uma escala planetária, a transcender nossas divisões tribais em nome de um objetivo que é maior do que qualquer nação ou credo. Ao buscarmos o outro, acabamos por nos encontrar. Talvez, no final, não importe o que encontremos lá fora. O que importa é que tivemos a coragem de olhar. Que, diante da vastidão indiferente do espaço e do tempo, uma espécie de primatas evoluídos em um planeta menor decidiu que não bastava sobreviver. Era necessário entender. Erguemos nossos olhos do chão, limpamos a lama de nossos rostos e construímos olhos de vidro para ver a face de Deus, ou a ausência dela. E assim, enquanto essas novas sentinelas silenciosas derivam para seus postos solitários na escuridão, elas levam consigo não apenas câmeras e espectrógrafos, mas a esperança coletiva de cada ser humano que já viveu. Elas são a prova de que, embora possamos ser pequenos, nossos sonhos não cabem dentro da gravidade deste mundo. A escuridão é vasta, antiga e paciente, mas nós somos a luz que ousa interrogá-la. E enquanto houver uma pergunta sem resposta, enquanto houver um horizonte não explorado, continuaremos a construir, a lançar e a olhar, buscando eternamente o nosso reflexo no olho do universo. O que faremos com a resposta, se ela vier, é o próximo capítulo da nossa história. Um capítulo que ainda não foi escrito, mas para o qual já estamos afiando nossas penas de luz e espelho.